Os gestores de fábrica sabem intuitivamente que identificar gargalos é uma das principais etapas para conseguir atacar essas deficiências e obter um desempenho melhor da minha fábrica. Essa também é a primeira das 5 etapas da metodologia da teoria das restrições para melhorar o desempenho do meu sistema. Mas como que eu faço para identificar realmente esses gargalos dentro da minha fábrica? Pode não ser um processo tão direto assim, pode gerar algumas dúvidas, enfim, não é um processo 100% exato. A gente vai estabelecer alguns métodos aqui, algumas maneiras de identificar os gargalos, mas a gente também vai falar sobre as dificuldades que existem nessa identificação dos gargalos aqui. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que em uma fábrica, geralmente os gargalos estão no processo produtivo, ou seja, estão no chão de fábrica, mas nem sempre eles vão estar ali. Então é sempre importante a gente estar observando a fábrica como um todo, a empresa como um todo, o sistema como um todo. Então pode ser que a minha fábrica tenha capacidade suficiente para entregar todos os pedidos ali, entregar toda a produção, enfim, esteja rodando relativamente bem, e o gargalo está, por exemplo, no departamento de vendas, que não está conseguindo vender aquela produção que a gente está fazendo ali, ou o gargalo, por exemplo, está no departamento de compras, que não está deixando chegar matéria-prima para a produção, enfim, a gente precisa analisar isso como um todo. Mas vamos falar como que a gente pode identificar esses gargalos dentro do processo produtivo. Primeiramente, é muito importante a gente mapear o nosso processo produtivo, ou seja, criar um mapa detalhado dos meus processos, com as minhas atividades, com as minhas máquinas, com os meus setores, fazer uma representação visual mesmo, que isso vai ajudar a entender melhor um pouco o fluxo dos materiais ali dentro do meu processo produtivo, e com isso eu já consigo de cara já identificar alguns estágios que não estão otimizados, né? Não são ótimos ali, que poderiam dar uma melhorada. Um dos métodos também é analisar a utilização de cada máquina. Uma taxa alta de utilização, ela pode indicar um gargalo. Esse método é um pouco delicado a gente falar dele, porque por si só, uma alta utilização ela não indica que é um gargalo. É preciso de combinar essa informação com alguns outros indicadores. Depende muito das características da minha fábrica. Então, eu posso ter uma fábrica onde eu tenho recursos rodando a 90%, 95% de utilização, utilizações bastante altas, mas que não são necessariamente gargalos, porque o meu processo produtivo é montado de uma maneira que vai causar uma alta taxa de utilização, mas não necessariamente aquilo ali é um gargalo. Então, é sempre bom analisar isso junto com algum outro indicador. A gente pode também monitorar os tempos de espera, ou seja, o tempo que cada material espera para ser processado em cada atividade. A gente sabe que é muito difícil numa fábrica que um material ele não tenha tempo de espera, ou seja, que ele corra como se fosse uma grande esteira, né? Então ele é processado em uma atividade, já logo em seguida, de cara, já vai para a próxima atividade, já começa a ser processado. Isso é algo mais comum de fábricas onde eu tenho um processo contínuo, né? Mas a grande maioria das fábricas não é assim, então geralmente eu tenho inclusive lotes, né, onde aquele lote ele vai para a próxima atividade, vai ficar esperando ali, e aí vai começar a ser processado, e aí só quando terminar todas as peças daquele lote, ele vai passar para a próxima atividade. Então, é muito importante a gente analisar esses tempos de espera. Se um material ele está demorando muito para ser processado em uma determinada atividade, ou seja, ele está ficando muito tempo ali antes daquela atividade parado, isso é um grande sinal de gargalo. Além disso, a gente pode procurar por grandes filas, ou seja, estoque em processo, nosso famoso WIP, né, Work in Progress. Se eu tenho uma quantidade muito grande de itens esperando para serem processados, isso né, está bem relacionado com a questão do tempo de espera que a gente acabou de falar, mas se eu tenho uma grande quantidade de itens esperando para ser processados, é um sinal de gargalo. Geralmente, numa estação gargalo, o que a gente observa que acontece é eu tenho muitos itens logo antes esperando para serem processados e uma escassez de itens logo adiante, ou seja, a próxima atividade ela não tem tantos itens assim para processar, porque
o meu fluxo de materiais ele está sendo, né, represado ali, ou seja, está tendo um gargalo ali naquela atividade anterior. Então, quando eu rodo dentro da fábrica, né, faço uma visita ali no chão de fábrica e vejo muitos itens, muitos materiais sendo acumulados, aquelas grandes pilhas de materiais logo antes de uma atividade, é bom tomar cuidado ali, que aquilo é um grande sinal de gargalo. Além disso, a gente tem que conversar com os nossos colaboradores. O gerente de fábrica, ele não está sempre no chão de fábrica, e mesmo que esteja, ele não consegue muitas vezes ter uma visão tão holística assim do processo produtivo que ele vai ter se ele conversar realmente com os nossos operadores ali. Então é muito importante a gente dar voz para os colaboradores. Eles sentem, enfim, eles sabem o que acontece. Então, por exemplo, um operador de uma máquina, ele sabe muito bem quando que o operador da próxima máquina está pedindo ele peças, ou quando que a máquina anterior está levando peças para ele. Então ele consegue intuitivamente ter uma noção de gargalo muito melhor. Muitas vezes apenas analisar números e não ir realmente para o chão de fábrica e conversar com essas pessoas não vai trazer uma riqueza tão grande assim de informações que eu poderia ter se eu tivesse ali realmente envolvendo mais pessoas no processo, principalmente aqueles que estão realmente ali no chão de fábrica fazendo as operações, porque eles vão intuitivamente ter essa noção, né? Então, por exemplo, eu sou um operador de uma máquina e eu sei que não chega peça para mim, eu tenho que buscar na peça anterior. Então, isso é um sinal na etapa anterior. Então, isso é um sinal que a minha etapa anterior pode estar sendo um gargalo. Então, muitas vezes só de ter essa conversa ali, a gente consegue identificar alguns pontos ali de melhoria. Esses são os principais dos métodos. Obviamente, a gente pode fazer uma análise também de números. Então, eu listar todas as minhas atividades, né, todas as minhas operações. Se eu tenho tempo de teórico de operação, eu posso analisar com o tempo que está realmente acontecendo, o tempo de espera que a gente falou, enfim, tudo isso a gente pode analisar para poder chegar a alguns gargalos possíveis da minha fábrica, e o ideal é a gente combinar isso com os diferentes métodos. Então, eu realmente fazer uma análise, por exemplo, dos números, conversar com as pessoas, analisar, realmente observar ali e combinar todas as informações para realmente confirmar que aquilo é um gargalo. Porque a gente, né, pode começar a falar agora, por exemplo, sobre os desafios dessa identificação. Muitas vezes os sinais vão ser divergentes. O que eu quero dizer? Às vezes eu vou ter uma utilização alta, mas o tempo de espera ali está baixo, não tem muita fila. Às vezes um colaborador vai falar que aquilo ali é um gargalo, mas quando a gente analisa pelos números, aquilo não indica um gargalo. Então, não é um processo tão fácil assim, é ciência, mas também envolve um pouco de arte ali, né, vamos dizer assim. E existe uma ambiguidade, muitas vezes, de causas ali, do que aquilo está realmente fazendo com que a produção não seja a melhor possível. Então, eu preciso analisar todos esses dados, identificar aquilo que está sendo divergência para poder chegar a uma conclusão boa. Um outro desafio muito grande também é que muitas fábricas elas têm algumas áreas ou setores, né, que elas funcionam como silos independentes. O que quer dizer? Elas não conversam entre si. Então, muitas vezes eu tenho um setor que ele é um gargalo, mas que os outros setores eles não estão nem aí para isso, porque eles só estão focados realmente no próprio setor, né? Muitas vezes a própria gestão da fábrica acaba incentivando isso de uma maneira indireta, com algumas premiações, enfim, com algumas bonificações, com metas. Então é muito importante a gente estar sempre analisando isso, como que eu incentivo realmente os meus setores a colaborarem entre si para não se veem como concorrentes, né? Muitas vezes, por exemplo, eu dou um prêmio às vezes para o setor mais eficiente, então eles acabam se vendo como concorrentes e não compartilham tantas informações assim, e a gente sabe que no final das contas a empresa em si é uma só, né? Não adianta, tipo, um setor estar bem se toda a empresa não conseguir acompanhar aquele ritmo ali. Então, é muito importante a gente também fazer essa análise de como que os setores ou as próprias pessoas ali dentro de um setor, elas estão conversando, elas estão colaborando, se as informações estão chegando, como que a gente pode melhorar sempre essa integração. E por último, uma falta de dados precisos e atualizados também é um grande obstáculo para identificar gargalo.
Então, se eu simplesmente não tenho nada, nenhum sistema, nem que seja um papel e caneta para poder anotar, apontar, coletar dados ali da minha produção, fica muito difícil de eu confirmar que determinada atividade, determinado setor, enfim, determinada operação é um gargalo. Então, mesmo que eu não tenha um sistema de coleta de dados automatizado, mesmo que eu não tenha um sistema de apontamento de dados, enfim, que eu não saiba quando que começou, quando terminou determinada atividade, é muito importante pelo menos a gente manter, nem que seja no papel e caneta mesmo, numa planilha de Excel, alguns dados importantes ali, relevantes do dia a dia, como o número de peças produzidas, enfim, os downtimes, né, ali as paradas de máquina de cada setor, para eu poder cruzar esses dados e identificar se realmente aquilo ali é um gargalo. A partir disso, né, eu tendo essa identificação do gargalo, a gente pode seguir para as outras etapas, mas a identificação de gargalos é geralmente uma etapa que realmente deixa muito mais dúvidas do que certezas nas empresas. Então, pode parecer algo simples, mas nem sempre é, principalmente quando eu tenho muitas atividades, muitos fluxos de materiais diferentes, ou seja, muitos produtos que seguem rotas diferentes, roteiros diferentes dentro da minha fábrica, muitos setores. Pode ser realmente complicado de identificar gargalos, mas a gente, utilizando alguns desses métodos, pode chegar a alguns dados bem interessantes aí. E a partir dessa identificação do gargalo, aí sim eu posso trabalhar as próximas etapas aí e conseguir elevar isso para, né, aquilo deixar de ser um gargalo e a gente passar esse gargalo para outro lugar e aí sim identificar aquele outro gargalo.